Estamos com um Band Entrevista deste sábado sobre um tema fundamental e de momento, a violência doméstica. Estamos com um advogado criminalista, o doutor Gabriel Henrique da Silva. E agora vamos conversar um pouquinho também sobre essa discussão em torno do Código Penal brasileiro, que é muito antigo e pretende chegar, com aquele grupo de juristas de renome nacional, a uma alteração, uma consequência melhor. O senhor acredita que vem um Código Penal para valer? Vem. Um pouco rígido até em algumas situações, mas a comissão que é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Gilson Dipp, que é uma sumidade no direito penal, vem sim, está trazendo várias inovações, inclusive para suprir algumas lacunas na lei e trazer inovações que geraram alguma discussão, que são alguns tabus ao longo da advocacia. Apesar de ser jovem, advogado e tal, mas com a sua experiência adquirida já, o que teria a ser fundamental? O ponto lá de cima do novo Código Penal. Olha, Vânio, se eu te citasse, todos são importantes, mas eu acho que três, de imediato, eu posso citar, seria a questão do aborto, né? A descriminalização do usuário de droga e a questão do enriquecimento ilícito por funcionário público. Esses, para mim, são os mais importantes que a gente consegue materializar e visualizar de imediato. Tem outras questões, como o limite da pena, né, que anteriormente não poderia ultrapassar a 30 anos, né? O cidadão pega 50 anos de cadeia, mas não pode ficar mais do que 30. Hoje, com essa proposta do novo Código de Processo, do novo Código Penal, o cidadão, se ele ficou 30 anos, mas se vier a cometer um delito, ainda que dentro do presídio, ele poderá somar nessa pena aquela condenação, mas não poderá passar 40 anos. Então, o máximo 40. O máximo 40. Então, se ele cometer um crime, já está cumprido pena até 30 anos, e cometer um crime de homicídio dentro do presídio e chega a pegar uma pena de 12, 15 anos, somaria, daria 45, mas ele poderia ficar apenas 30, né? Pois é. Quando é que começa a contar a vantagem a favor do apenado de bom comportamento? Olha, é condenado a 30 anos. Dependendo do crime, se for de onda ou não, começa a progressão a partir do 2/5 da pena. Então, se o cidadão for pegar 30 anos, pegou 30 anos de condenação, algo ali perto de 10 anos, ele vai poder progredir para o regime semiaberto. Aí no semiaberto ele terá direito a saídas temporárias, né? 5 vezes 7 dias por semana direto, durante o ano. Terá autorização para trabalhar externo, para fazer um trabalho externo, e depois mais 2/5 do restante, ir para o semiaberto, e aí provavelmente, como a nossa casa da Bergada aqui é lotada, provavelmente esse cidadão vai ser posto em liberdade. E com direito. Com direito? Com direito. E eles cumprem nessa liberdade condicional? Olha, a reincidência acontece muito? Acontece. Tem casos que o cidadão acaba cometendo algum delito, mas isso é apurado com uma falta grave, e esse cidadão vai perder esse direito, vai regredir e vai retornar, vai ter que cumprir novamente toda a pena que ele deixou de cumprir para poder ganhar novamente esse direito de poder progredir ou sair, enfim. O sistema prisional brasileiro, ele reeduca o preso? Não. Isso daí já está definido, já está mais que discutido, que o sistema prisional não educa ninguém. Por isso até que alguns pontos do Código, dessa proposta do novo Código, eu vejo com muita restrição, porque eu não consigo entender, pelo menos sou o contrário, a reforma de códigos, o aumento das penas, o endurecimento das penas. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que a promessa de que as penas altas vão fazer com que os crimes diminuem nunca foi cumprida. Então, há algumas falhas, sim, mas, no geral, é muito bem-vinda essa nova alteração do Código Penal. O tráfico de drogas ainda é a ponta de tudo? O tráfico de drogas, ele fomenta todos esses crimes, né, Vânia? Então, um furto que às vezes é cometido para poder o usuário comprar droga. Um homicídio às vezes é praticado por uma quadrilha que quer tomar um ponto de tráfico no morro. Então, o principal disso tudo seria o tráfico de drogas, sim. O tráfico de drogas? Sim. E com essa alteração no Código Penal, o usuário, né, descriminalizando ali, ganha o usuário que não o ostensivo que seria o cidadão que faz o seu cigarro de maconha e vai sair para fumar no meio da rua, na praça, na frente da igreja, na frente de uma escola. Esse cidadão que é o usuário ostensivo,
ele permanece sendo criminalizado. Evidentemente que ele não vai ter uma pena corporal, ele vai ser aplicado uma pena de prestação de serviço à comunidade, uma aplicação de multa, alguma coisa nesse sentido. Mas o usuário, comprovadamente usuário, pego com uma determinada quantidade, que seja alegado para seu uso próprio, num período de 5 dias, quer dizer, se tiver com uma quantidade que ele consiga demonstrar que é para os próximos 5 dias, para uso, ele não terá qualquer tipo de reprimenda, tampouco anotação em seus antecedentes. Santa Catarina, se colocar o Estado, né, num ranking nacional, como é que o senhor colocaria o Santa Catarina? Olha, eu vejo diariamente a polícia, nós temos que tirar o chapéu para a nossa polícia, né? Eu vejo todo dia apreensões, hoje mesmo vi uma apreensão que a polícia fez essa semana aí, parece que pegaram 50 quilos de maconha. Então, eu vou ser bem sincero, eu não sei como é que está da região norte para cima, mas eu vejo da sul-sudeste que eu tenho processos ali em São Paulo e Rio de Janeiro, e nós estamos aqui em Santa Catarina muito à frente dos outros estados, tá? Em relação à prisão, em relação à investigação, em relação a tratamento com preso. Então nós estamos bem aqui. Agora, em relação ao tratamento da justiça, tem sido mais rápido também? O judiciário, infelizmente, Vânio, ele não é por falta de vontade, e nem eles não pegam por omissão. O problema do judiciário, da morosidade, é a falta de pessoal, é a falta de juízes, promotores, falta de serventuários da justiça, enfim, como um todo. E isso atrasa o processo como um todo. Às vezes a população não consegue entender como é que um cidadão, às vezes até eu confesso, né? E aí é uma questão constitucional do cidadão poder ter o direito de responder à liberdade. O cidadão fica preso, não vai preso, perdão, é um crime grave de homicídio, por exemplo, como aquele jornalista que editor-chefe do Estado de São Paulo, não ficou preso e ao final de 10 ou 15 anos é que ele recebeu. É preciso dizer, Vânio, que de todas as pessoas que cumpriram o prazo, o único, ali naquele processo, o único que cumpriu o prazo foi o Pimenta e o seu advogado. Promotor, isso é preciso ser dito, que na época não foi dito, o promotor às vezes ficava com um processo para dar parecer, ficava 6 meses. Então, não foi o excesso de recursos que atrapalhou a execução definitiva, o término desse processo, e sim os trâmites legais, a burocracia do judiciário. Então, a lei é boa, a nossa, né? Essa legislação penal é boa, o judiciário é que precisa buscar uma forma alternativa de dar essa resposta mais rápido para a sociedade, para evitar que os crimes não venham a ser prescritos e todo aquele procedimento, o aparato judiciário não ter sido... Todo mundo que está na cadeia ainda não cumpriu a pena? Alguns sim, e outros não, né? Alguns já estão em direito de liberdade, né? Mas tem casos de presos assim que ficam além da pena? Sim, alguns casos sim, mas não ficam muito, né? Se fica alguns meses e tal. Recentemente agora o Tribunal de Justiça, juntamente com a parceria com a OAB, fez um mutirão, anda fazendo um mutirão para diminuir isso aí. Os presos já com possibilidade de progressão ou os presos que virão a ter progressão logo adiante. Então já está se preparando para evitar que esse acúmulo aconteça, né? E para evitar também que cidadãos com direito à progressão, ou até mesmo já com liberdade, fiquem presos indevidamente. O preso tem uma vida de cão dentro de um presídio desse? Dependendo do presídio, tem. O nosso presídio, infelizmente, ele deixa muito a desejar, aqui em Santa Catarina, né? Já há a possibilidade, inclusive, eu acho, se não me falha a memória, edital para a construção do novo. Espero que essa construção seja exemplar, inclusive, para o país. E não leve em consideração absolutamente nada do nosso modelo atual. Porque a reforma do sistema carcerário deveria ser uma prioridade também, não? Mas ela é lembrada durante fatos graves, mas depois... Eu sempre parto do princípio, Vânio, quando a gente começa a se preocupar em querer construir mais presídios a escolas, tem alguma coisa errada, né? Mas, infelizmente, a gente tem que colocar essa turma que acaba cometendo um delito, né, de forma definitiva, depois de uma condenação, já ter sido esgotado todas as esferas recursais possíveis, pronto, agora vamos botar esse cara na cadeia, definitivamente. Aí sim, agora nós temos que dar um jeito nele. Nós vamos trabalhar com ele para que quando ele saia daqui de dentro, ele volte melhor. O sistema atual não acontece isso. Ele sai pior, ou igual ou pior. É o isolamento dele dentro do presídio? O isolamento eu até não diria, Vânio, porque ele tem o contato com a família,
né? Ainda que de uma forma esporádica, né? Não é a mesma coisa, evidentemente, que ele está na rua com seus parentes, mas ele tem um contato com a família, ele tem atividades laborais lá dentro, ele, inclusive, encontros íntimos com a sua esposa, com a sua namorada, o seu companheiro. Então, por falta de contato, eu até não diria que não, mas é mais a estrutura mesmo física do estabelecimento que eu acho que denigre um pouco a imagem do... Agora, essa demora, né? A própria demora, o senhor falou sobre a falta de pessoal, né? De pessoal no judiciário, mas também não é por falta de modernizar o Código Penal, dá muitos direitos, pode se arrastar por anos, cabe chamar de recurso. Que é bom para o advogado, né? Particularmente eu, como advogado, eu discordo um pouquinho, Vani, porque eu tenho uma visão mais garantista, mais abolicionista dessa situação. Eu procuro sempre entender, para mim, a liberdade é regra. A prisão, para mim, é sempre exceção, né? A não ser que o cidadão, no caso, por exemplo, no caso da Maria da Penha, o cidadão foi decretado uma medida protetiva e ele vem a descumprir. Aí o juiz pode mandar prendê-lo. Evidentemente, o seu advogado pode vir a postular a revogação dessa prisão ou a sua liberdade perante o juiz ou pelo tribunal. Mas a liberdade, para mim, é sempre a regra. Entendeu? Então... Falando em regra, por que é tão duríssima, rígida a prisão quando o cidadão não paga a pensão alimentícia? A população acha engraçada, né? Mas a prisão alimentícia, o seu embasamento primordial é a sustentabilidade daquela criança, né? Ou da sua esposa. Então, a lei buscou proteger, tutelar primeiramente a subsistência da mãe e da criança, em detrimento, evidentemente, do cidadão. Agora, o cidadão pode querer não pagar uma pensão alimentícia? Como é que ele pode provar? Se ele não tem condições, ele vai ter que provar. Certo. Lógico, hoje em dia o judiciário ele tem tido outros meios de contornar o cidadão na carteira de trabalho ele recebe X. Só que ele tem outros meios que ostentam. Então, pela teoria da aparência, ou às vezes até através de um laranja, né, se tiver uma forma de buscar essas informações, eles conseguem perquirir. Será que é realidade mesmo que se fala muito no final de ano aqui em Santa Catarina, que muitas pessoas, né, de famílias abastadas, marido e mulher, renda, eles camuflam uma separação judicial para descontar do imposto de renda? Vani, isso acontece, sim. Acontece? Tá, acontece. Fazer um acordo de cavalheiro, faz de gaveta? Acontece, mas a Receita, certamente atilada como deve estar por dentro dessa situação, o próprio Ministério Público, e deve apurar da maneira que eles entenderem. Bom, doutor Gabriel, antes de encerrar, o senhor acha que o corporativismo político não pode estragar essa boa vontade dos juristas, de vocês, da advocacia do direito, de reformar para melhor o Código Penal? Olha, eu acredito que sim, tu tens razão, e citaria, inclusive, até um pouco fora dessa questão do Código, agora, recentemente, a renúncia do ministro Sepúlveda Pertence da Comissão de Ética do Senado. Quer dizer, por uma pressão externa... Da República. Exatamente, da Presidente da República. Uma pressão externa, uma demissão, uma exoneração de 2 cargos de confiança do então ministro, certamente por uma questão política, retiraram, então a gente fica às vezes de mãos atadas. Tudo bem, nós agradecemos a participação do advogado criminalista Gabriel Henrique da Silva, da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, e a você, telespectador. O Band Entrevista volta no próximo sábado a partir das 10h30 da manhã. Bom dia para vocês, um bom final de semana e até lá.